Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que é uma realização do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana retoma o mesmo tema da semana passada, que foi linfoma, o voo da borboleta, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o porquê esse tema, linfoma, o voo da borboleta. Participam do programa conosco a doutora Lisa Risse, ela é hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, uma das mais renomadas da cidade, para falar um pouquinho sobre linfoma, o voo da borboleta, e também a Patrícia Araújo, ela que é autora dessa fanpage que leva este nome, Linfoma, o voo da borboleta. Doutora, obrigado pela presença novamente, segunda semana juntos. Obrigada pelo convite. Que bom, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Patrícia, obrigado novamente por você estar com a gente aqui no Painel Saúde. Eu que agradeço. Patrícia, na semana passada nós falamos várias vezes sobre a questão da fanpage, né, o porquê do tema linfoma, que a doutora Lisa, né, falou um pouquinho mais sobre a doença na semana passada, quais são os sintomas. Agora, por que você teve essa iniciativa de criar essa fanpage no Facebook e por que o nome, Linfoma, o voo da borboleta? Eu tenho um filho de 8 anos e eu fiquei pensando como que eu vou contar para ele que eu estou com câncer, né? De uma forma leve, de uma forma que ele não vai sentir tanto. Então eu chamei, o nome dele é Pedro. Falei, Pedro, você sabe como nasce uma borboleta? Ele disse que não. Então eu falei, primeiro ela é uma lagarta, então ela come um monte de folhinhas e depois que ela está com a barriguinha bem cheia, ela fica num casulo e lá ela vai se transformando, fica um tempo lá até ocorrer essa transformação toda e depois ela rompe o casulo e sai uma linda borboleta. Então ele me acompanha sempre, né? E eu me aproximei mais das coisas espirituais desde que apareceu o nódulo no meu pescoço. Comecei a buscar mais a Deus. Acho que a fé é uma coisa muito importante na nossa vida. E ele me acompanha. Então eu falei, Pedro, você vê que a gente está mais próximo de Deus? Você me acompanha, você percebeu isso? Ah, eu percebi, mãe. Então, esse foi o meu alimento espiritual. Vamos fazer de conta que eu sou a lagartinha. Então eu já enchi minha barriguinha desse alimento e agora eu estou com uma doença. Então é a fase do casulo da borboleta. Nessa fase eu vou ficar mais limitada, eu não vou poder fazer as mesmas coisas, talvez eu não consiga brincar mais com você da mesma forma, pode ser que tenha dia que eu não possa nem te ver, pode acontecer tudo isso, pode ser que mude a minha aparência, o cabelo pode cair e várias transformações vão acontecendo. Só que no final, quando eu receber a minha cura, eu vou sair leve, livre e transformada. Então ele aceitou dessa forma a explicação e eu falei, olha, não fique triste, é uma doença grave sim, mas ela tem tratamento, tem cura e sempre que você sentir tristeza, lembre sempre da borboleta, que no final vai estar uma borboleta. Aí ele aceitou dessa forma e percebendo também a dificuldade de encontrar algumas informações mais completas, que eu busquei bastante, e pela forma que eu estava encarando essa diversidade, eu tinha postado no meu Facebook e vi que as pessoas gostaram do jeito que eu apresentei. Então eu decidi abranger um público maior, não só aqueles que eu tenho no meu Facebook, por isso que eu criei a página. Doutora, um depoimento fantástico, né? De uma iniciativa que, sabe, começou ali pequenininha e com todo esse objetivo que a Patrícia colocou, de contar para o filho, né, de dar notícia para o filho que ela estava com um tipo de câncer, que no caso é o linfoma, e que muitas pessoas, né, poderiam assim estar desesperadas com a doença, e ela teve essa serenidade, né, esse pé no chão, essa firmeza de relatar para uma criança que é o filho dela dessa forma. Eu acho que é um caminho totalmente oposto do que a gente costuma ver hoje, né? Principalmente hoje nessa sociedade rápida, ágil, doida que a gente vive, né? Onde reclamar, lamentar, vem antes de tudo isso, não é? Eu acho que quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho, né, a fanpage? A fanpage da Patrícia, e ela vai relatando tudo que ela está passando, né? Eu acho que vai ver que, assim, é muito interessante, e eu falei isso para ela na última consulta, eu falei como é bonito de ver a pessoa tá passando por tanta coisa, tá passando por um turbilhão aí, né, e consegue pensar no outro, né. Uma das últimas postagens dela foi sobre o cabelo,
né? E eu achei fantástico, né? Ela estava preocupada em doar o cabelo, né, pro GEPASSE. Então, ela queria cortar logo o cabelo, né, Patrícia? Conta pra gente como Antes que foi. não sobrasse nada, né? Desde a segunda aplicação de químio, eu fiz 2 até o momento, e eu percebi que as reações ficaram mais fortes, né? Na verdade, o meu organismo está ficando mais enfraquecido, por isso que eu sinto as reações mais fortes, porque o medicamento é o mesmo, né? E eu percebi o cabelo caindo bastante. Eu tinha um cabelo bem longo, mais ou menos aqui, e pensei, nossa, como deve ser difícil para uma criança, né, perder o cabelo, até mesmo para a família, né? Fiquei pensando nas crianças e já tinha me determinado que que se tivesse caindo o cabelo, eu ia cortar para doar para o GEPASSE. Então eu percebi que estava caindo bastante, falei, nossa, antes que caiam todos, eu tenho que cortar para conseguir doar. Então foi o que eu fiz. No dia seguinte, bem cedo, fui no salão, cortei, deu 50 centímetros de cabelo e levei no GEPASSE. Nossa, e deu uma satisfação muito grande de chegar lá e entregar, sabendo que isso pode devolver o sorriso no rosto de uma criança. Foi muito bom para mim. Até me emocionei no dia, que eu não consigo imaginar, eu que tenho um filho, né, como seria a dor de uma mãe e a criança passando por uma situação dessa. O meu cabelo não tem problema cair, mas eu penso numa criança, como deve ser difícil para ela. Patrícia, e em relação à fanpage, como é que foi? Você criou a fanpage, aí hoje tem 700 curtidas, inclusive você está vendo as imagens da fanpage que a Patrícia criou, Linfoma Voo da Borboleta. Se você não curtiu ainda, você pode curtir, comentar, compartilhar, ajudar a divulgar um pouquinho mais, porque não se trata só de relatos, mas assim, prestação de serviço mesmo. De repente, outras pessoas, não só em Sorocaba, em outras cidades, a internet é mundial, né? É uma rede que atinge a todos, a entender um pouquinho, a receber um pouquinho mais de informação, compartilhar, né, essa troca de experiência. Como é que foi os primeiros, logo depois que você criou essa fanpage, comentários, amigos iam perguntar, familiares, até seu próprio filho, como é que foi esse desenvolver? É interessante que eu também acabo colocando todos a par do que está acontecendo comigo, porque eu conheço diversas pessoas, senão ficariam todos perguntando a mesma coisa, né? Então, lá na página está tudo bem detalhado o que está acontecendo e também a forma como eu estou enxergando aquilo que está acontecendo comigo. Isso deixa as pessoas mais aliviadas, isso encoraja as pessoas, eu recebo alguns feedbacks, acabo conhecendo novas pessoas, que aí elas contam a história delas, algumas também têm algum câncer, não só o linfoma, mas outros tipos também, e elas se sentem fortalecidas, e isso é muito gratificante para mim, tá tendo esse feedback, sabendo que estou conseguindo auxiliar essas pessoas a se encorajarem, a se motivarem, porque não é só o câncer, né? Acho que qualquer adversidade, se a gente tiver uma postura mais positiva, a gente não sofre, passa por aquilo, tem um aprendizado grande, e quando vê já passou. Eu acho que 6 meses de tratamento passa muito rápido. Hoje em dia, eu tenho uma avó que está com 89 anos. Então, na minha idade atual, até os 89, é muito tempo. 6 meses não é nada, é isso que eu penso. E o aprendizado que eu estou ganhando é muito grande. Então, para mim, é uma oportunidade de aprender e também compartilhar esse aprendizado. Doutora Lisa, é interessante da fanpage que a Patrícia criou, o Linfoma Voo da Borboleta, que ela tem aqui, não são só mensagens e fotos ilustrativas, mas fotos dela mesmo, né? Que nem uma aqui falando, hoje acordei muito animada, mal dormi durante a noite, pois estava ansiosa. Foi minha segunda sessão de quimioterapia, encerrando o primeiro ciclo, uma foto dela, sorridente, acho que com alguma, né, a mãe, né, um familiar que estava junto aqui, fotos dela assim numa sessão de quimioterapia. Quando a gente fala de quimioterapia, a gente já fica naquela, né, uma palavra forte assim que remete você a passar por um tratamento de câncer. E ela trabalha na fanpage isso com muita leveza. Muito interessante e uma atitude até corajosa, né? A Patrícia, não só na fanpage, né, nas consultas, na própria quimioterapia, ela é assim, né? Ela é leve, ela é equilibrada, ela é serena, então ela passa isso para as outras pessoas também. Eu acho isso muito, muito legal, muito bacana, não só, né, Patrícia, para quem está te vendo, mas assim, para você,
né? E isso é muito importante, né, Fábio? O quanto isso ajuda ela e quanto isso ajuda a família dela também a passar por tudo isso. E a gente sempre frisa aqui no Painel Saúde a questão da psico-oncologia, né? Com a psicóloga a doutora Rita de Cássia Maciel, psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, falando da questão emocional, né? Em você tratar uma doença oncológica, né? De você conseguir permanecer ali firme, entendendo tudo o que está acontecendo. Nós falamos na semana passada, né, com você aqui presente, também com a Patrícia, sobre a questão da aceitação. Quando aceita, fica mais fácil. E eu retomo essa questão, vendo aqui a fanpage hoje, detalhando um pouquinho mais sobre esse serviço que a Patrícia criou, ajuda nessa questão emocional. Porque geralmente o paciente com câncer ele tem esse acompanhamento, principalmente aqui no Instituto de Oncologia, né? Na área da psico-oncologia. No caso da Patrícia, que ela já tem essa postura, já teve essa facilidade, isso soma positivamente? Com certeza. A Patrícia passou em consulta com a Rita, né? E a Rita deu alta até para ela, né? Falou, olha, você está ótima. Porque realmente, né, se você ler tudo o que está acontecendo, né, a Patrícia tem realmente esse equilíbrio. Agora, se o paciente não tem, né, vamos buscar com uma psicóloga, com um psiquiatra, com a religião, com o que tiver ao nosso alcance, Fábio. Né? Não são todas as pessoas, mais uma vez, né? Não são todas as pessoas que passam por isso de uma forma, né, equilibrada, serena. Às vezes você precisa da ajuda de um profissional aí, né? Então a gente tem isso também a oferecer para o paciente, né, Fábio? Eu acho que vai passar por esse, né, tratamento, mas que passe da melhor forma possível. Que bom. A gente vai fazer um breve intervalo. Hoje o Painel Saúde está falando sobre linfoma, retomando esse tema que nós discutimos na semana passada. Se você tem alguma dúvida, participe do programa conosco. Nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com, e acesse também a fanpage, que é o tema do programa de hoje, Linfoma, o voo da borboleta. Não saia daí, a gente faz um breve intervalo, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Borboleta parece flor que o vento tirou para dançar, o teatro mágico. Borboletas são alegres, misteriosas, livres, coloridas, de beleza incomparável. Além disso, representam para mim transformação, força e fé. Todos nós passamos por metamorfose durante nossa vida. Tornamo-nos borboletas quando ficamos livres de tudo que nos aprisiona. De volta com o Painel Saúde, depois dessa mensagem que a Patrícia acabou passando para nós, que está lá na fanpage dela, que chama-se Linfoma, o voo da borboleta, contando como que ela recebeu o diagnóstico de linfoma, como é que ela está, né, trabalhando na vida dela, no dia a dia, essa questão, fazendo tratamento. Então, para você conhecer um pouquinho mais, você pode acessar a fanpage Linfoma, o voo da borboleta, o tema do Painel Saúde dessa semana, que recebe a doutora Lisa Riss, hematologista, que acompanha o diagnóstico da Patrícia, e também a Patrícia aí contando um pouquinho mais sobre essa experiência, né, doutora? Fantástico essa citação aqui da Patrícia, faz a gente pensar muitas coisas, né? Muitas coisas. A Patrícia, então, eu acho que surgiu essa ideia, né, Patrícia, muito no começo, através do filho dela, né? E eu acho que está ajudando muita gente, né? Desde
como se faz um diagnóstico de linfoma, até como é o tratamento, como são os exames. E ela falou uma coisa muito interessante no bloco anterior, que é a questão do cabelo. Aqui na fanpage tem uma foto com a sua mãe, né? Tem. Que ela estava na segunda sessão de quimioterapia, com o cabelo longo. Hoje ela está aqui falando sobre isso, de cabelo curto e com muita naturalidade. E a gente sabe que a mulher, um dos símbolos, né, da feminilidade é a questão do cabelo, da vaidade, e que para a mulher é muito difícil. E a Patrícia parece que enfrentou tudo isso com muita força, né, com muita determinação, convicta, né, contou a história do Gepasse, né, de doar o cabelo. Eu acho que isso no tratamento acaba sendo exemplo para outras pessoas, né, doutora? Porque às vezes o paciente fica focado, né? Olha, vai cair o cabelo, né? Ela inverteu a situação, né? Então, eu vou perder o cabelo, então eu vou doar o meu cabelo, né? Não vou fazer disso um problema, né? Muito pelo contrário, eu vou ajudar alguém. É fantástico, né? Foi assim com você, Patrícia? Foi exatamente. O seu medo inicial era de perder o cabelo ou isso era o que menos importava para você? O medo meu é da mucosite, que são as feridas que podem acontecer na boca, que até mesmo pode prejudicar a alimentação, tendo que se alimentar por sonda. Esse é o meu maior medo. Graças a Deus até agora eu não tive nada, já cortei todos os alimentos ácidos também para justamente não ter esse problema. O cabelo não representa nada para mim, eu acho que o mais importante é o que vem de dentro. Então o cabelo vai crescer de novo, se cai você pode cortar, ajudar alguém, transformar uma adversidade numa oportunidade de auxiliar alguém. Acho que é assim que a gente deve agir. Doutora, quando a Patrícia narra que era o que menos importava, né? E a gente conversava que cada paciente reage de uma forma. Como é que hoje está o tratamento? Como é que a Patrícia tem assim reagido ao tratamento da doença? A Patrícia tem reagido muito bem, ela tem poucos efeitos colaterais. Ela sabe que o tratamento para linfoma de Hodgkin é baseado em quimioterapia, né? A cura é muito grande, né? A porcentagem de pacientes curados apenas com quimioterapia é muito grande no linfoma de Hodgkin, né? São poucos os pacientes que precisam de um transplante de medula. A gente deixa o transplante para pacientes que recidivam ou que são refratários à quimioterapia, né? E eu acho que fazer todo o acompanhamento multidisciplinar que ela está fazendo, né? Ela passou por dentista, ela passou por psicóloga, nutricionista, é muito importante também, né, Fábio? Evitar a mucosite, né? O dentista vai te ajudar nessa questão. A nutricionista também ajudou bastante ela na orientação, quais os alimentos que favorecem a mucosite, quais os alimentos que ela deve evitar durante o decorrer, né, do tratamento. Então, tudo isso é muito importante e ela coloca aí na fanpage, né? Cada uma das suas consultas, né, Patrícia, você coloca de uma maneira muito simples pro público entender o que é, por exemplo, o PET scan, que foi um exame muito importante que ela fez durante o diagnóstico para a gente fazer o estadiamento da doença, né? O que é o estadiamento? É saber quanto a doença está espalhada pelo corpo, né? Saber que o linfoma, todos os tipos de linfoma, tem o estadiamento de 1 a 4, sendo o 1 mais precoce e o 4 mais avançado. E que hoje em dia o PET scan está aí para ajudar a gente, né, no estadiamento dos linfomas, principalmente no linfoma de Hodgkin. Que bom. Patrícia, como é que você assim vê os próximos passos, a questão do tratamento, da sua vida no dia a dia? Não mudou muito na minha vida, não. A questão do trabalho, que eu me afastei, da rotina, minha mãe veio ficar comigo também para me ajudar. É muito importante ter alguém ajudando, porque tem os dias mais difíceis e efeitos colaterais que sentir o cheiro da comida sendo feita já dá náusea. Então, precisa de ajuda de alguém, realmente. E o que mudou foi que muitas pessoas se aproximaram de mim, oferecendo apoio, querendo fazer alguma coisa. Eu tive uma consulta recentemente com ela, com a doutora Elisa, e de imediato uma conhecida minha, nem é uma amiga tão próxima, tem alguém para te levar?
já oferecendo ajuda. Eu falei assim, não, eu consigo ir, vou bem. Até mesmo a primeira quimioterapia que eu fiz, eu fui sozinha no dia. Foi tranquilo, não foi nada de uma coisa triste ou de sofrimento para mim. Fui bem tranquila no dia, consegui chegar em casa, levei umas broncas da família também, porque eles queriam ter acompanhado, mas foi tudo muito rápido no dia, não foi possível. Mas de forma geral não teve muitas mudanças, mudança negativa não teve nenhuma, somente mudanças positivas. Doutora Lisa, na questão do que a Patrícia coloca, de náusea, de sentir tudo isso, é comum, né? No desenvolvimento da doença, no tratamento. O tratamento baseado na quimioterapia, quando a gente fala em quimioterapia, é uma composição aí de várias drogas quimioterápicas, né, que a Patrícia faz a cada 15 dias, né? Eles podem realmente causar um pouquinho de náuseas, vômitos, mesmo a gente fazendo medicações que evitem isso, né? O paciente pode ter uma alteração no paladar, né? Vai ter a queda do cabelo. Alguns pacientes chegam até a ganhar um pouquinho de peso, porque o uso do corticoide faz com que o paciente tende a ficar um pouquinho mais inchado, ganhar peso. Alguns pacientes perdem o apetite para determinados tipos de comida, né? Outros preferem o doce, alguns preferem o salgado, é muito variável. Alguns pacientes relatam, Fábio, alterações intestinais, tá? Alguns pacientes experimentam diarreia, outros a constipação. Então, como eu disse, é muito variável. Pode ser que nada aconteça e num próximo ciclo tenha um pouco mais e num outro um pouco menos. É muito variável, né? Como disse a Patrícia, né? Um ciclo é diferente do outro, né? E o corpo, na verdade, vai ficando mais cansado. No final de todo o tratamento, o paciente já está realmente, o corpo está cansado. Quanto tempo dura esse tratamento, no caso aqui da Patrícia? Olha, Fábio, o linfoma de Hodgkin, o tratamento quimioterápico, normalmente, para a Patrícia, serão 6 ciclos. Sendo cada ciclo 2 aplicações, né? A cada 15 dias. O tratamento para Hodgkin depende muito do estadiamento da doença. Então, um menor número de ciclos para os pacientes que têm um estadiamento mais precoce, um maior número de ciclos para os pacientes que têm uma doença mais avançada. Sendo que tanto a doença avançada quanto a doença precoce, a chance de cura é muito alta, né? E tem a radioterapia também ao final do tratamento para alguns pacientes que possuem massas bastante volumosas, a gente consolida. Só para alguns casos? Para alguns casos. Tá. A gente está chegando aqui no finalzinho do programa, Patrícia, doutora Lisa, como é que é a Patrícia de antes e a Patrícia hoje? É uma transformação que está acontecendo. Eu não sei como vai ser no final, rompendo esse casulo, né? Mas com certeza vai ser bem diferente da Patrícia de antes. Eu estou muito mais serena, em paz, eu me sinto feliz. E tenho certeza e confiança que tudo que está acontecendo na minha vida vem com um objetivo, com um propósito muito maior, que não é só a doença, uma coisa negativa, e sim uma oportunidade de aprendizado, de evolução, como eu falei no outro programa, evolução espiritual, porque auxiliar também o próximo. Acho que se a gente tem essa oportunidade, e tem muitas no dia a dia, de auxiliar o próximo, basta ter vontade. Isso é muito importante. Nós falamos aqui no programa sobre sua fanpage, linfoma, o tema do programa, o voo da borboleta. O que a criação dessa página ajudou, tem ajudado e tem mudado alguma coisa na sua vida? O que me dizem estou deixando as pessoas pararem de reclamar da vida. É o que mais as pessoas dizem. Algumas amigas acabam mostrando para outras pessoas que estão com algum problema, passando por alguma dificuldade, e falam, olha, tem uma amiga que está passando por essa situação, você não quer dar uma olhadinha na página dela, que ela está relatando? E a pessoa fica, nossa, o meu problema não é nada, né? Ela está com câncer e não está reclamando, eu estou com uma gripe e estou reclamando, né? Então é muito interessante, porque aí as pessoas refletem e têm uma postura mais positiva diante de uma diversidade que ela tem na vida, porque a diversidade todos nós temos, né?
E depois do tratamento, você pretende continuar com a fanpage? Esse trabalho continua? Como é que você já pensou nisso? Continua? A página vai ter sequência? Eu vou continuar, porque após o tratamento tem a questão da remissão e tem todo um acompanhamento que vai sendo feito, acredito que até uns 5 anos, para a doutora chegar até mim e falar: Patrícia, você está curada. Então, durante todo esse tempo eu quero sim estar apostando, porque auxilia muitas pessoas, né? Que bacana. Doutora, recado dado, a gente está aí. A Fabiana Marins sinalizou que o nosso tempo se esgotou. O painel Saúde dessa semana já está chegando ao fim. Eu acho que o resumo de tudo é bem isso que a Patrícia colocou, né? Eu queria até agradecer a Patrícia, né, por ter aceitado, né, o nosso convite de estar aqui hoje falando sobre tudo isso. E agradecer realmente porque ela só traz coisas boas para a gente lá na clínica, nas consultas, na quimioterapia. Eu realmente fico muito grata em poder conhecer pessoas assim especiais. Nessas horas a gente para de pensar um pouquinho na gente e pensar no outro faz realmente muito bem, Patrícia. Você está de parabéns. Que bacana. Em nome do Instituto de Oncologia de Sorocaba, então a gente agradece a sua presença novamente. Obrigada. Vocês estiveram com a gente na semana passada. A Patrícia também pela bela história, obrigado pela presença. A doutora Lisa já agradeceu em nome do Instituto. A gente volta na próxima terça-feira, o Painel Saúde, sempre às 10 da noite. Se você quer participar do programa, o nosso e-mail fica à sua disposição, painelsaude@gmail.com. A realização é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Deguado. Lá você revê os nossos programas. Para você, um grande abraço. Até a próxima terça. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.